povinho, tranquilo com vocês? Respondendo essa questãozinha muito interessante sobre processos de osmose. Ou seja, você percebeu aqui no gráfico que há uma diferença de volume em algumas células, célula D, A, B e C, A, B, C, D. E esse conteúdo de osmose e difusão, se você quiser saber mais, está lá ó, no módulo de envoltórios celulares. E aí, quanto a esse fluxo, ele dá algumas alternativas sobre esse padrão que você encontrou no gráfico. E ele fala o seguinte, ele fala em uma das alternativas, a célula B está em um meio no qual há excesso de solvente meio hipotônico. Se você der uma olhada na célula B, pessoal, ela está constante quanto ao seu volume. Então o gráfico dela mostra retinho do começo ao fim. Portanto, essa célula B ela está ganhando e perdendo exatamente a mesma quantidade, mantendo essa constância. Se ela está mantendo essa constância é porque ela está no meio isotônico, não é o que diz a alternativa. A próxima. B não teve fluxo de solvente pela membrana? Não necessariamente. Ela pode ter tido um fluxo constante interno e externo e mantido essa constância. Portanto, também não é a verdade. Aí tem uma outra falando o seguinte. C foi imersa em um meio isotônico. A célula C, pessoal, ela tem como se fosse uma exponencial para baixo. Essa exponencial para baixo indica que ela estava perdendo o volume celular e depois se manteve constante. Se ela perdeu o volume celular, a osmose foi de dentro da célula para fora, quer dizer que ela perdeu água e, portanto, ela estava no meio hipertônico. Não é o que acontece na alternativa. Aí uma outra está dizendo, a célula D foi extraída de uma folha de um vegetal. A célula dela tem um exponencial que some, vai para cima e sumiu. Na hora que some, pessoal, a ideia que nos traz é que ela estourou. Ou seja, ela aumentou o volume tanto que não aguentou e rompeu-se. Se ela rompeu-se, é porque o envoltório que tinha dela não era rígido como é a parede celular de vegetais. É só a membrana plasmática. Portanto, não é de um vegetal, como diz a alternativa. Portanto, a única correta para essa questão é a que diz o seguinte. A célula A está imersa em um meio hipotônico. Se o meio é hipotônico, a célula é hipertônica. Ela ganha água. Se ela está ganhando água, ela aumenta o seu volume até se estabelecer isotônica ao meio e manter-se constante. Exatamente como está mostrando o gráfico. Uma subidinha exponencial e depois mantém-se constante. Beleza, galerinha? Espero que tenham entendido. Até uma próxima. Estude.